Amós capítulo 7, abre aí tua Bíblia. Amós capítulo 7, quero ver quem vai achar primeiro. Quem achar primeiro sem ser no celular, diz amém, que eu quero ver quem é o crente aqui. Muito bem, levou uma chamada, né? E agora tá esperto. Amós capítulo 7, cadê? Galera tá... Isso é tudo celular, né? Achou, né? Pronto, muito bem. Glória a Deus. Tem gente procurando Amós com H, não é com H. Amós capítulo 7, amém, igreja? A palavra de Deus diz assim no versículo 7. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantando o prumo. E tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão até aqui. Queridos, estamos aqui nesse texto em Amós por volta de 760, 750 antes de Cristo, onde Israel era dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com a capital em Samaria, o reino do sul com a capital em Jerusalém. E aqui nesse tempo, quem foi o profeta levantado por Deus para profetizar ali no reino do norte foi Amós, um profeta muito usado por Deus naquele tempo. E aqui ele começa a revelar o que aconteceria 40 anos depois, ali por volta de 722 a.C., quando os assírios invadem o reino do norte e levam o povo todo para o cativeiro. E aí onde há a diáspora, tão conhecida diáspora das 10 tribos de Israel. Justamente quando os assírios, antes dos babilônicos fazerem isso lá no sul, os assírios vêm e levam para o cativeiro o pessoal que fazia parte do reino do norte, as 10 tribos que compunham o reino do norte em Israel. E Amós, nessa palavra aqui, estava falando sobre isso. Que quando Deus trouxe o prumo, foi justamente para alertar esse povo sobre o que estava por vir. E por que isso aconteceu? Por conta do pecado da liderança daquele reino. Por conta do pecado do rei Jeroboão. E óbvio, por conta do pecado do povo daquela região, do povo do norte de Israel, que tinha se distanciado de Deus e estavam vivendo em pecado, principalmente adorando a outros deuses. E aí Deus usa o profeta Amós de uma maneira um tanto quanto inusitada. Ele dá a imagem para o profeta Amós de um homem, de um anjo do Senhor, medindo Israel. E ele está medindo, ele está usando um prumo para medir aquele povo. O prumo, para quem não sabe, do pedreiro, e aí a gente está em obras aqui, está todo mundo ficando especialista em obras. O prumo do pedreiro é aquela cordinha que fica pendurada com um peso embaixo, né? Fica um peso puxando a cordinha e aquela corda ela é esticada na parede para ver se ela está no prumo, para ver se a coluna está reta, para ver se a parede está reta. Então, esse era o prumo, para ver se a parede está reta, para ver se a coluna está reta. E Deus diz que colocará um prumo em meio ao povo de Israel. Então, o que o Senhor estava falando aqui é que Ele ia avaliar aquele povo. Falou: cara, vocês estão levando uma vida distante de mim, estão levando uma vida torta, estão levando uma vida distante de mim. E por isso eu vou botar um prumo para ver quem está reto e quem não está diante de Deus. E quase ninguém passou na prova, desde o rei até o povo de Israel. E Deus precisou mostrar ao profeta para que ele alertasse o povo do que estaria por vir. Deus falou: botei um prumo, vi que a parede e a coluna não estava reta. Isso representa que vocês estão em pecado, e por conta disso eu vou permitir que daqui a um tempo os assírios invadam o reino do norte e levem vocês cativos para a Síria. Essa era uma mensagem de juízo para aquele rei e para boa parte daquele povo.
Como eu falei, estamos em meio a reformas aqui na igreja. Vejam como tudo está ficando lindo, está ficando uma outra vibe, está ficando, parece um lugar mais espaçoso, mais aconchegante. Tudo isso para a gente poder honrar o nome do Senhor Jesus e para poder receber vocês de uma maneira mais confortável possível. E em meio às obras, Deus começou a falar comigo usando textos como esses que envolvem equipamentos de uma obra, o prumo. Então Deus veio medir o povo e falou: cara, vocês não estão retos, vocês estão tortos por conta do pecado. Porque a gente, igreja, Bola de Neve, João Pessoa, porque nós não estamos apenas em meio a obras do templo, do prédio, mas principalmente estamos em meio a uma obra de uma transição espiritual. Se você faz parte dessa casa, se você caminha conosco, nós estamos em meio a obras, nós estamos em meio a uma transição espiritual. Deus está com um prumo medindo. Por isso que algumas coisas acontecem e você tem se surpreendido com algumas pessoas, porque Deus está com um prumo de colunas que pareciam estar retas, mas estão tortas, de paredes que pareciam estar lisinhas, mas estavam fora do prumo. Estamos estamos a 10 dias do Congresso Avançar, que marca uma nova estação para nós. Estamos a expectativas 1000. E Deus começou a me mostrar algumas coisas. Deus começou a falar ao meu coração, muito especificamente, sobre a próxima estação em novos tempos. E isso tem me gerado algo aqui dentro, e eu comecei a buscar a Deus, e eu ficava louco com Deus. Deus, como é que eu vou traduzir isso para o pessoal na igreja? Como é que eu vou traduzir tudo isso que o Senhor tem me falado, tudo isso que o Senhor tem me mostrado, para as ovelhas da igreja? De como será especial essa nova estação, de como será especial esse novo tempo. Mas eu busquei falar: Deus, eu não sei como traduzir, eu não sei como passar. Nós estamos completando 18 anos de igreja Bola de Neve João Pessoa. E essa transição representa maturidade, representa vida, representa libertação na Bíblia. O 18 representa isso, maturidade, representa vida e representa libertação. E Deus tem me mostrado tantas coisas especiais e poderosas. Mas como eu falei, eu não sabia como repassar isso para vocês. Porque eu vejo muitos de vocês vivendo momentos difíceis. Muitos de vocês estão enfrentando dores. Alguns querendo desistir. Mas o que Deus tem me mostrado é tão bonito, é tão especial para todos nós, que eu ficava pedindo: Deus, como é que eu posso mostrar isso? Como é que eu posso fazer com que eles também sintam e vejam o que eu estou vendo e sentindo? Para que essa dor, para que esse medo dê espaço para a esperança, para a alegria, para a expectativa, porque tem grandes coisas para acontecerem, igreja. Isso não é da boca para fora para tentar te animar. Não, eu estou tentando te falar como profeta de Deus, que tem algo novo chegando e você não pode ficar de fora disso. Eu vou tentar fazer isso nessa noite. Tentar trazer a vocês uma realidade pela fé, daquilo que vai acontecer, mas trazer para o nosso dia de hoje, para que você enxergue, para que você entenda e não fique de fora. Já posso sentir o cheiro doce, suave e especial dessa nova estação. Mas falando assim é maravilhoso, como foi com Israel. Mas antes do novo tempo, mas antes de uma nova estação, vem o prumo. Antes de vivermos as promessas, antes de vivermos os planos de Deus, antes de entrar na terra prometida, de colher os frutos maravilhosos, de provar do maná e do leite da terra prometida, vem o prumo. Deus envia o prumo, como Amós falou. E Ele vem avaliar, e Ele vem medir, e Ele vem avaliar o coração de cada um de nós.
Aquilo que eu como pastor não consigo enxergar em você. Aquilo que ninguém consegue ver quando você está só. E meditando nesse texto de Amós, Deus me levou ao dia 12 de agosto de 2024. E essa é uma data específica de Deus comigo. Há 2 anos, né? Estamos 23 de agosto de 2026. Há 2 anos, quando Ele me falou de forma clara e nítida o tempo de peneirar de Deus que a igreja de João Pessoa passaria. Quem estava aqui sabe, há alguns anos, sabe do que eu estou falando, de um tempo de transição difícil que essa igreja enfrentou em 2024. Na época, nós éramos pastores da igreja de Patos. Nós tínhamos plantado a igreja de Patos e éramos pastores lá. Mas Deus me mostrou claramente o prumo sendo colocado na igreja de João Pessoa naquela estação. E lá em Patos também enfrentamos isso. Esses são momentos difíceis, e de muita dor, onde o nosso papel é suportar e nos apegarmos ao Senhor. Porque toda tempestade vem e vai. Toda dor dá e passa. E foi assim que eu aprendi algo que eu tenho ensinado a vocês há quase 2 anos. Esperem o mundo dar mais uma volta. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle de nada, muito menos da tua vida e da tua história. O rei Davi, antes mesmo de se tornar rei em Israel, foi perseguido pelo rei Saul, que tentou matá-lo por inveja. E nessas fugas do rei Davi, ele escreveu um salmo lindo, que foi o que saiu quase salmolino, né? Os flamenguistas, saiu quase salmolino. Um salmo lindo, que foi o que eu abri o culto aqui, o Salmo 27, versículo 11, diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, Bola de Neve João Pessoa. Anime-se e fortifique-se, Bola de Neve João Pessoa. O seu coração espere, pois, no Senhor. Davi estava sendo perseguido, Saul querendo matá-lo, e ele escreve isso. E é isso que o Senhor vem te dizer nessa noite. Anime-se, fortaleça o teu coração e a tua fé no Senhor, porque a página do calendário está prestes a ser virada. Não coloque a sua fé e esperança no que você está vendo nas notícias, na economia, nas redes sociais. Sua base de fé e esperança é a palavra de Deus. Hoje só o que a gente vê são pessoas adoecendo, ansiosas, depressivas, e muitas vezes por conta das más notícias. Eu mudei o banco lá. 2020, né, quando teve a pandemia, na nossa sala, eu trabalho num banco, e eu trabalho não em agência, no escritório administrativo da superintendência. E lá a gente tinha uma TV e passava o dia ligada, jornal, essas paradas todas. A partir da pandemia eu comecei a desligar. Falei, não, que era só notícia ruim, só mentira, só... Falei, desliga, até hoje não tem mais televisão lá na nossa sala. Porque a gente tem que se basear, não é pelas mentiras de redes sociais, de notícias. A gente tem que basear a nossa fé na palavra de Deus. A economia do país está afundando, tá? A corrupção domina todas as esferas da sociedade, da política ao judiciário também. Terremoto em todo lugar, secas, enchentes, escândalos nas igrejas. Mas lembrem-se, Deus continua no controle de tudo. E toda a sua palavra irá se cumprir. Na saída do povo de Israel do cativeiro do Egito, aconteceu algo que marcou a história e é falado até hoje. Deus enviou as 10 pragas para que aquele povo fosse liberto. O faraó não queria libertar e Deus enviou 10 pragas contra aquele povo. Então veio sangue, veio piolho, veio rã, veio morte. Veio tudo que você imaginar, como vocês conhecem na palavra de Deus. Mas apesar dessa destruição toda, inclusive de morte, aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nas suas casas, não foram atingidos.
O povo de Deus ficou imune em meio ao caos. E é isso que acontece com a gente. O mundo está um caos, isso aí não tem como negar. Mas o povo de Deus fica imune, então fica com a fé na palavra de Deus. Estamos em meio a um momento como esse, onde Deus tem me mostrado algo novo chegando, que eu preciso trazer para vocês. Como eu falei, o Congresso Avançar é o nosso ano novo espiritual. É a nossa virada de ano. O Congresso Avançar é o nosso 31 de dezembro espiritual. É quando Deus vai virar o calendário espiritual da gente. Não só o calendário, a página do calendário, Ele vai virar o calendário. É um ano novo para a gente. É quando Deus traz novidades, traz direção para a nova estação. Mas antes de tudo isso, Ele passa o prumo para avaliar como estamos. Eu e você. Então, 2 anos depois dessa visão que Deus me deu do prumo aqui sobre essa igreja, Ele agora me falou e me mostrou uma outra coisa. Também usando equipamentos dos pedreiros em obras. Em outro texto, Deus fala através do profeta Zacarias, usando outro equipamento, também usado em obras, o cordel. Mas agora não para falar de juízo, mas de uma virada do calendário e de um novo tempo sobre o seu povo e sobre essa casa. Abre tua Bíblia em Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2. Vocês estão bem? Glória a Deus. Se prepara. Crie expectativas no Senhor. Não é não, Danilão? Zacarias capítulo 2, versículo 1, acompanha comigo. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que um anjo falava comigo, se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória até aqui. Deixa aberto esse texto, que é o texto base dessa ministração nessa noite. Aqui, já estamos pouco mais de 200 anos depois daquele texto de Amós. Amós, ele estava profetizando e declarando aquela destruição sobre o reino do norte. Aqui, Zacarias era profeta no reino do sul, em Jerusalém. 200 anos depois de Amós. Aqui era mais ou menos 538 antes de Cristo. Agora nós estamos falando do reino do sul, lá em Jerusalém, que tinham passado também pelo prumo de Deus, que tinham passado também pelo cativeiro, que só não pelos assírios. Agora o cativeiro do reino do sul era o cativeiro babilônico, onde vocês conhecem a história, eles ficaram 70 anos lá na Babilônia. Então esse período aqui do profeta Zacarias era o tempo da reconstrução de Jerusalém. Era tempo da reconstrução do templo em Jerusalém e toda a história daquele povo que tinha passado 70 anos na Babilônia. Então, vejam, nós falamos sobre o prumo, que estava medindo e avaliando o povo, falando, cara, vocês estão em pecado, por conta do pecado, vocês vão ser levados para o cativeiro. Aqui era a volta do cativeiro, do povo do sul. E eles estavam retornando. E Deus deu essa visão a Zacarias. E as milhares de pessoas que tinham sido levadas para a escravidão, que estavam retornando para uma cidade totalmente destruída e abandonada. E você precisa ficar com essa imagem no teu coração. Jerusalém estava há 70 anos, porque quando eles invadiram há 70 anos Jerusalém, eles destruíram o templo, eles destruíram a cidade. E eles voltam 70 anos depois dessa destruição. Imagina o cenário que estava em Jerusalém. A cidade que era admirada em todo o mundo,
que recebia líderes, visitantes de todas as nações no tempo do rei Salomão, para verem a grandiosidade do templo, para verem as riquezas daquele reino de Israel. Agora estava com seus portões queimados, muros aos pedaços espalhados pelo chão, que antes serviam de proteção da cidade. A cidade de Jerusalém era considerada uma cidade intransponível, porque ela fica no alto do monte, ainda tinham muros que a protegia, mas essa cidade que parecia intransponível agora era só destruição. Assolada há 70 anos. O templo do Senhor em ruínas, destruído. Tudo que havia de riqueza no templo do Senhor tinha sido roubado. O povo que tinha permanecido, os poucos ainda em Jerusalém, nem adorar podiam a Deus, porque não tinham mais o templo para fazer sacrifício. E conforme relatado pelo profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias, o povo sofria com secas prolongadas, colheitas escassas e inflação de preços. E o que ganhavam não era suficiente para o sustento básico, parecendo o Brasil hoje. Estava destruída a cidade de Jerusalém. Quando todos olhavam para Jerusalém, enxergavam a mesma coisa: ruínas. Quando o profeta Zacarias chegou aqui, olhou, viu em Jerusalém ruínas, destruição, morte. O povo até recomeçou a reconstrução do templo quando Zorobabel volta, mas abandonaram por conta de ataques inimigos, falta de recursos, por terem priorizado primeiro reconstruir suas casas. E a obra da reconstrução do templo parou por 16 anos no tempo de Zacarias. E o povo estava espiritualmente desanimado. Tinham passado 70 anos de abandono, desolação, humilhação. Eles questionavam se as promessas proféticas de uma Jerusalém gloriosa e cheia da presença de Deus realmente se cumpririam, já que a realidade deles era totalmente diferente, de extrema miséria. Quem é que vai acreditar que Deus vai fazer alguma coisa 70 anos depois de tanta miséria e destruição? É quando Deus levanta os profetas Zacarias e Ageu para mostrar àquele povo que era preciso continuar crendo, que o que Deus prometeu Ele iria cumprir, que eles deviam voltar a reconstruir o templo que estava parado há 16 anos. Por mais que todos só enxergassem destruição e não tivessem mais ânimo para lutar contra as adversidades, Deus levantou profetas para animar o povo, para tentar mostrar ao povo que o novo tempo que Deus tinha revelado ao profeta estava chegando. E é isso que eu quero trazer à tua memória nessa noite. Independente da tua situação, independente da tua dor, independente da tua incapacidade, independente do milagre que você tem esperado e que parece impossível, tem chegado um novo tempo. Deus tem mostrado algo novo chegando, e você precisa crer, por mais que esteja doendo, por mais que os olhos humanos não vejam, por mais que você esteja duvidando. Alinha o teu coração com o coração de Deus nessa noite, porque tem algo novo chegando, tem algo novo chegando. A gente leu Zacarias 2. Antes, em Zacarias 1, no versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Foi quando ele chegou em Jerusalém. E das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que estava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e por Sião, e pela bola de neve em João Pessoa e pela tua vida. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltem-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos,
as minhas cidades, a minha família da Bola de Neve João Pessoa voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião. O Senhor voltará a consolar Jerusalém. O Senhor voltará a consolar a tua vida, a tua família, a igreja Bola de Neve João Pessoa, o seu povo, porque tem chegado um novo tempo, tem se aberto uma nova janela. E você precisa nessa noite alinhar o teu coração, alinhar os teus pensamentos, alinhar os teus sonhos, planos e projetos com aquilo que Deus tem para derramar. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Apesar dos escombros que você tem enxergado, assim como enxergaram ao chegar em Jerusalém, tem chegado um novo tempo. Se ajuste, se conserte, pois o prumo sempre vem antes do cordel. E eu quero declarar uma nova estação e um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Aleluia! Mas Deus sempre passa o prumo antes do cordel. Todos olhavam para Jerusalém e só viam destruição. Zacarias olha novamente, no capítulo 2, e vê algo que os olhos naturais não conseguem perceber. Ele vê um homem com um cordel de medir nas mãos. Vamos voltar ao texto de Zacarias 2, versículo 1. Levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O cordel, igreja, é uma corda, a linha, conhecida também como linha de pedreiro, que estica ali para alinhar a parede, né? Então muitas vezes coloca um pedaço de pau aqui no começo, outro no final, e estica a linha para ver o alinhamento daquela parede, para ver o alinhamento daquela construção. Então essa linha de cordão, esse cordel, essa linha de pedreiro é quem deixa a parede e os tijolos bem assentados e alinhados. É um instrumento simples, mas extremamente funcional. E era isso que o profeta estava vendo. Um anjo do Senhor medindo agora, depois da destruição, depois deles terem se consertado, depois deles terem passado pelo prumo de Deus, agora o anjo do Senhor estava esticando a linha, o cordel, para ver o alinhamento novamente. E aqui está a força da visão. Enquanto todos olhavam, estavam olhando para Jerusalém como aquilo que havia sido destruído. Enquanto todos olhavam para Jerusalém e enxergavam apenas os escombros, aquele homem estava medindo aquilo que seria reconstruído. Enquanto todos olhavam os escombros, enquanto todos viam morte, enquanto todos viam destruição, Deus falou, não, eu estou vendo já a nova estação. Eu estou vendo a próxima janela, eu estou vendo o próximo calendário, eu já estou vendo aquilo que eu vou fazer daqui em diante. Deus não estava medindo ruínas para descobrir o tamanho da destruição. Ele estava medindo espaços para definir o tamanho de uma nova construção, de uma nova história, de um novo tempo. Pouco importava os escombros, Deus estava olhando para diante, Deus estava olhando para frente. Ele falou, vocês veem escombros? Eu já estou vendo um grande prédio, um novo templo. Eu já vejo uma nova história. Quem vê uma família destruída, eu vejo uma grande família sendo restaurada para a glória de Deus. Você vê o diagnóstico, Deus está vendo a cura. E assim como Deus falou comigo na época do prumo, há 2 anos, agora Deus passou a me mostrar o cordel. Agora Deus passou a me mostrar a corda de medir. Que vocês viveram até aqui não se compara por aquilo que está por vir. Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho novas medidas para esta cidade.
Eu tenho novas medidas para essa igreja. Eu tenho novas medidas para a tua história. Eu tenho novas medidas para os teus sonhos. Pare de olhar para os escombros. Comece a olhar para o projeto novo que Deus tem para a tua vida. Que imagem poderosa, igreja. Para quem chegou a um ponto da vida em que só consegue enxergar destroços. Quantos de nós não estão assim nessa noite? Só consegue enxergar destroços. Talvez você esteja olhando para o teu casamento e só consiga enxergar o que quebrou. Talvez você olhe para a sua família e só consiga enxergar o que se perdeu. Talvez você esteja olhando para o seu ministério e só consiga enxergar aquilo que foi destruído. Mas a pergunta de Zacarias continua a afrontar os nossos olhos humanos. Você consegue ver o homem com o cordel? É o que Deus está te falando nessa noite. Você só está enxergando os escombros? Você consegue enxergar o homem com o cordel medindo um novo tempo? Porque quem só enxerga os escombros conclui que terminou. Chegou. Acabou. É o ponto final. Mas quem consegue enxergar o cordel, o Senhor com o cordel, entende que Deus continua projetando algo novo. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tem chegado um novo tempo, tem chegado uma nova estação. Ajuste-se, prepare-se, alinhe-se, para que você possa viver esse novo de Deus. O extraordinário aqui é que Deus não estava simplesmente reconstruindo Jerusalém como ela era antes. Não é que o Senhor reconstrói uma história, não é que Deus reconstrói uma vida com os limites de antes, como era antes. A profecia aponta para uma cidade que ultrapassaria os antigos limites. Então não espere viver o que você viveu um dia. Deus tem algo muito maior para você, cara. Deus tem algo novo. Deus tem uma nova história. Ah, mas eu já sou casado há tantos anos. O que Deus pode fazer? Experimenta obedecer. Experimenta enfrentar os processos. Experimenta viver algo novo de Deus. Em 1944, na Segunda Guerra Mundial, a Europa sendo destruída, e o italiano chamado Enzo Ferrari tinha um pequeno sonho de construir carros de corrida. Só que a fábrica dele em Maranello foi bombardeada 2 vezes e totalmente destruída. Em poucas horas, aquilo que eram máquinas de fabricar carro viraram ferro retorcido. Paredes desabaram, o teto caiu. O chão ficou coberto por poeira, por destroços, fumaça. Para qualquer pessoa que passasse por aquela fábrica em Maranello, a conclusão era óbvia. Fim, acabou. Essa fábrica de carro aqui já era. Esse início de sonho desse Enzo acabou. A Itália estava destroçada, devastada, era só escombro. A fábrica do Enzo era só escombro. O povo faminto, morrendo de fome na Segunda Guerra Mundial. Quem pensaria em construir carros e tentar vender carros em meio a tanta ruína? Mas o Enzo Ferrari fez algo que chocou os seus operários que ainda restaram lá. Dias após o bombardeio, ele chegou com um giz, começou a demarcar. Chegou com a linha e começou a fazer novas marcas nos escombros que tinham lá. E os caras perguntavam: o que você está fazendo aqui? Está fazendo aí, Enzo? E ele começou a marcar com a linha de um cordel, uma linha, para medir a nova fábrica que ele iria construir. E ele começou a medir, falava: aqui vai ficar o motor V12, aqui vai ficar a parte de construção do motor, aqui é de carroceria. E começou, em meio aos escombros, desenhar com giz ali no chão toda a sua fábrica. Os operários pensavam que ele tinha enlouquecido.
Afinal de contas, todos só viam destruição, enquanto o Enzo via o futuro. Ele estava medindo os escombros porque já estava escrevendo uma nova história. E em 1947, 3 anos após os bombardeios, com a Itália ainda se recuperando da guerra, sai pelo portão da fábrica reconstruído o primeiro modelo de carro Ferrari da história, o modelo 125S. Onde o mundo inteiro viu cinzas e o fim de uma fábrica. As medições feitas no meio das ruínas deram origem à marca de carro mais valiosa, famosa e vitoriosa do planeta. É assim que Deus olha para a tua história. Em meio aos escombros, Ele tem visto um novo tempo. Ele tem visto uma nova história. Ele tem medido novas estações. Enquanto muitos só enxergam escombros, Deus tem visto um novo tempo, igreja. E nos versos 4 e 5 de Zacarias 2, Deus ainda diz que Jerusalém não terá mais muros. Agora o Senhor será uma muralha de fogo ao redor da cidade. Ou seja, a proteção agora não seria mais dos muros levantados por homens. A proteção agora não seria mais na força do homem. A proteção de Jerusalém agora viria do próprio Deus. A proteção agora estava naquele em quem confiasse no Senhor para essa nova estação. Talvez o que esteja faltando para você viver o novo de Deus na sua história seja justamente parar de confiar no teu braço, parar de confiar no dinheiro, parar de confiar no teu conhecimento humano, parar de confiar na tua influência e aprender a confiar em Deus e nas estratégias que Ele tem te dado. Aprender a confiar na maneira de Deus agir. Antes vem o prumo, mas depois vem o cordel. E Deus está passando o cordel. Deus está passando o cordel e está medindo. E aquele que se alinhar, e aquele que se ajustar, viverá um novo tempo no Senhor. É o que Deus está falando, igreja. Sobre os escombros da sua história hoje. Os novos limites ultrapassarão o que você já viveu até aqui. Mas é preciso enfrentar o prumo e confiar no cordel. Deus não estava pensando apenas em recuperar o passado de Jerusalém. Ele estava estabelecendo dimensões para algo novo. Ele não está preocupado em sarar a tua ferida só. Ele está preocupado em escrever uma nova história que glorifique o nome dEle. Talvez o que Deus esteja fazendo na sua vida não seja uma simples restauração daquilo que você perdeu, mas pode ser uma reconstrução que ultrapasse os limites daquilo que você imaginava e sonhava para a tua história. Hoje eu gravei o vídeo para os 18 anos da igreja. Aqui antes do culto. Eu, a pastora e os nossos filhos. E o pessoal da comunicação perguntando o que significa esses 18 anos de bola de neve para vocês da igreja. E a nossa história se confunde com a história da bola de neve porque estamos há 18 anos aqui. Há 18 anos eu me converti quando a igreja chegou em João Pessoa. Nós éramos apenas um jovem casal, nem cabelo branco eu tinha, tem gente que nunca nem me viu de cabelo preto. E chegamos aqui, só queria a restauração do casamento, a cura da doença, e a gente tinha a nossa filha mais velha apenas, a Elis. Chegamos aqui no dia 31 de dezembro de 2008, no dia do aniversário dela, de 1 ano. Todos os aniversários dela passou na igreja, que é dia 31 de dezembro, normalmente a gente está reunido. E eu olho para trás hoje e vejo o que Deus fez. Cara, de verdade, eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Eu só queria ser curado da minha doença e só queria ter o casamento restaurado com a paz. Eu não queria mais, eu estava satisfeito. Mas Deus fez tanta coisa, tem feito tanta coisa na nossa vida. Chegamos com um filho e temos 5. Nossa família, nós éramos 3, hoje nós somos 7. E nós nunca imaginávamos viver o que nós estamos vivendo. Pastorear a igreja onde Deus nos restaurou. E Deus tem feito tantas coisas. Deus tem nos dado tantas histórias, tantos testemunhos. Tem nos dado vocês para caminharem ao nosso lado. E aí a gente busca a história da escola que Deus confiou a nós e a Janine. Nós pegamos a nossa escola, a Shemar. Uma escola cristã por princípio, um desafio nesse tempo louco, nesse país que nós vivemos. De ensinar as crianças a partir do princípio bíblico. E nós começamos sem dinheiro, sem absolutamente nada.
E pegamos uma casa que parecia a casa da Cracolândia. Era a sede da Cracolândia. Totalmente destruída e reconstruímos. Estamos lá há 4 anos. E a cada ano, a cada dia que passa, avançando, crescendo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Você não tem noção do que Deus tem para a tua história. Você está querendo igual eu, só uma cura, só a restauração do relacionamento. E Deus tem muito mais. Ele está com a linha de cordel medindo nessa noite. E você não tem noção daquilo que você vai viver se você realmente se entregar a Ele. Então pare de interpretar sua história apenas pelos escombros da tua vida. O teu cenário pode estar destruído, mas o projeto não morreu. Deus ainda está medindo. Deus ainda está medindo. Deus ainda está medindo. E o que eu preciso, pastor, para entrar nessa nova estação? Não ficar de fora dessa nova fase e viver o novo de Deus. Enfrente os processos. Enfrente os processos. Israel enfrentou o prumo por conta dos pecados, e isso os levou ao cativeiro, um tempo de tratamento de Deus, onde eles aprenderam de maneira dura como se livrar dos pecados e confiarem em Deus. Nós enfrentamos nossos processos. Eu sempre falo para vocês, o nosso casamento foi restaurado num processo que durou 7 anos. Tem gente que tem qualquer confusão, aí chega, pastor, eu quero separar. Vai criar vergonha na cara, pô. Deus não fez casamento para acabar. Ah, mas é porque está difícil ele. Ah, mas porque está difícil ela. Dobre o teu joelho no chão e ora. Ah, mas é porque ele não se envolve. Mas é porque ela não se envolve. Aí eu chegava e falava a mesma coisa para o meu pastor Guto, que vai estar aqui com a gente. Ah, pastor, mas ela não faz isso, mas ela não faz aquilo. O pastor falou, sabe o que você tem que fazer? Para de olhar para os defeitos dela e faz a tua parte. Olha para os teus defeitos. Muda você o que você precisa mudar. A partir do momento em que você mudar, ela vai mudar. Então já fica a dica, nem precisa vir se aconselhar aqui no final. Já estou dando já para geral a dica. Tá bom? Mude você. Se não tem traição, se não tem humilhação, se não tem violência, faça a sua parte. A pastora, meu irmão, ela sofreu. Eu deixava ela no culto domingo, eu ia pro bar encher a lata. Eu deixava ela no culto e ia para as festas. E ela lá, de joelho dobrado. E hoje estou aqui, por isso que vocês me dão trabalho, porque eu dei trabalho no começo. Ora, enfrente os processos de Deus. Todos nós passaremos pelos processos de Deus, independente da área que será necessária enfrentar. Que está doendo, pastor? Dói, meu filho. É para doer, para valorizar. Enxuga a lágrima e continua. Deixa de frescura. Pague o preço. Para um milagre acontecer tem que haver impossibilidade. Se não há impossíveis, então faça a tua parte. Que o milagre é a parte de Deus. Se tem aquilo que você precisa fazer, que depende de você, meta a mão na massa. Faça a tua parte. Perdoe, ore mais, seja uma melhor esposa, seja um melhor marido. E aí você vai ver o resultado na tua vida. Enfrente os processos de Deus. Quer viver o novo? Enfrente os processos de Deus. Que é bonito olhar hoje e falar, poxa, que legal, vocês são pastores. Vai ver o que a gente enfrentou até aqui e o que a gente enfrenta até hoje. Talvez você esteja no meio do teu cativeiro hoje. Outros podem estar saindo. Mas todos nós precisamos nos avaliarmos. Largarmos o pecado. Ajuntarmos o que Deus tem nos pedido. Pois o Senhor está medindo com o cordel para a próxima estação. E falta pouco tempo. Alice, não saia dessa noite como você, daqui desse lugar, da mesma maneira em que você chegou. Onde muitos veem desolação, tristeza, abandono, dor. Deus vê alegria, vida, avanço, manifestação da sua glória. Famílias restauradas, pessoas libertas, milagres, curas. O louvor já pode se colocar aqui. Eu concluo com o que Deus falou através do profeta Ageu. O profeta Ageu era contemporâneo a Zacarias, como eu falei para vocês. E o profeta Ageu falou algo interessante. Abre tua Bíblia rapidinho para a gente concluir. Ageu capítulo 2.
Receba essa palavra no teu coração sobre a tua vida, amém? E sobre essa casa, e sobre essa nova estação, sobre esse calendário que está virando nas nossas vidas espirituais como igreja, a partir daqui a 10 dias, a partir do dia 3 de setembro, aqui no nosso Congresso Avançar. Ageu capítulo 2, versículo 4 diz assim: naquele mesmo tempo, agora um outro profeta falando sobre a mesma coisa. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Seja forte, igreja Bola de Neve João Pessoa. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, Bola de Neve João Pessoa. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, Bola de Neve João Pessoa. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda o Senhor, se coloca de pé no teu lugar. Repachore caralabaxô, rebaralabraxô, recarabaxô, recaralabaxô.